Uma única experiência de mergulho de um adolescente, marcada pela frustração ao encontrar poluição onde deveria haver vida marinha, tornou-se o catalisador para a maior campanha de limpeza oceânica já registrada na história humana. Em pouco mais de uma década após esse evento, uma organização sem fins lucrativos removeu mais de 45 milhões de quilogramas de plástico de oceanos e rios ao redor do globo, o que equivale a quase 100 milhões de libras de resíduos sólidos descartados. Mas isso é apenas o começo, porque o ritmo dessa operação física continua a aumentar, mesmo diante de desafios logísticos imensos. Aparentemente não é complexo imaginar a retirada de detritos, mas na prática, a escala necessária exige uma infraestrutura de engenharia sem precedentes. Essa aceleração foi possível porque o sistema deixou de ser uma iniciativa simbólica para se tornar uma operação técnica de larga escala, onde cada quilograma de plástico é fisicamente recuperado, triado com precisão e processado para reinserção na cadeia produtiva. Pode-se notar como as barreiras flutuantes e os sistemas de captura operam de forma contínua, utilizando correntes naturais e propulsão mecânica para concentrar o material disperso. Depois, fica mais complexo. A organização não apenas manteve a constância da campanha, como expandiu sua capacidade de intervenção humana para uma fase inteiramente nova, integrando monitoramento via satélite e modelos computacionais de dispersão de resíduos. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como o equipamento gradualmente preenche as barcaças de coleta com toneladas de polímeros recuperados das águas. Este esforço monumental redefine os limites da recuperação ambiental, transformando uma visão individual em um mecanismo industrial de restauração ecológica. O fluxo de detritos que antes seguia para os giros oceânicos agora é interrompido por sistemas automatizados que garantem a extração eficiente em pontos estratégicos de rios e zonas costeiras. O material deixa as águas e é transportado para as unidades de triagem, onde o processamento posterior apenas reforçará sua qualidade e durabilidade. Assim, o ciclo de limpeza atinge um patamar de eficiência técnica rigorosa, consolidando uma transição para o próximo nível de engenharia ambiental aplicada. O caminho da recuperação dos ecossistemas aquáticos continua sem pressa. 1.600.000 quilômetros quadrados. Essa é a extensão aproximada da superfície ocupada pela Grande Mancha de Lixo do Pacífico entre o Havaí e a Califórnia. Porque uma área que equivale a quase 2 vezes o tamanho do estado do Texas, ou 3 vezes o território da França, se formou precisamente neste ponto do oceano. Aparentemente, as correntes marítimas atuam como um funil invisível que concentra detritos plásticos globais em uma zona de acumulação específica. Na prática, este fenômeno não se assemelha a uma ilha sólida e contínua de detritos, como muitas vezes se imagina, mas sim a uma densa sopa de polímeros em suspensão. Vê-se como a radiação ultravioleta incide sobre os fragmentos, iniciando uma degradação química lenta e implacável. Mas isso é apenas o começo. O movimento constante das ondas e a abrasão física das partículas de água aceleram a fragmentação do material em microplásticos de dimensões cada vez menores. Pode-se notar como esses fragmentos minúsculos flutuam na coluna d'água, onde são frequentemente confundidos com alimento por micro-organismos. O processo está apenas ganhando velocidade. Pequenas partículas plásticas são absorvidas pelo plâncton e iniciam uma trajetória ascendente pela cadeia alimentar marinha. Ocorre a bioacumulação através dos níveis tróficos, onde o material sintético se concentra nos tecidos de predadores maiores até, eventualmente, retornar ao organismo humano por meio do consumo. Nesta etapa, não termina a complexidade do ciclo biológico. À medida que o tempo avança, a degradação física torna a remoção do material cada vez mais difícil para as tecnologias atuais. Cada ano de atraso em uma intervenção direta implica que os esforços futuros de limpeza se tornem drasticamente mais caros e complexos. A humanidade protela o enfrentamento deste problema há mais de 7 décadas,
período que coincide com a explosão da produção plástica global em meados do século XX. Apenas parece óbvio que o impacto seria contido, mas a escala de dispersão superou qualquer previsão inicial. Tudo só se complica com o volume de dados coletados pelos pesquisadores. 1,8 trilhão de peças de plástico flutuam nesta região que representa apenas 1% da superfície total dos oceanos terrestres. Cientistas calculam que a massa total acumulada varia entre 79 mil e 100 mil toneladas de resíduos sintéticos. O equipamento gradualmente mapeia essa densidade, revelando uma distribuição desigual de massa e volume. Depois fica mais complexo. Por que especialistas mantiveram a unanimidade sobre a impossibilidade de limpeza desta área por tanto tempo? O ceticismo técnico fundamenta-se nos custos operacionais que ultrapassam a marca de dezenas de bilhões de dólares americanos. Se métodos tradicionais compostos por navios e redes convencionais fossem aplicados hoje, o tempo necessário para a remoção total seria de milhares de anos. Transição para o próximo nível. Em termos de escala e física fundamental, a grande mancha de lixo do Pacífico excede a capacidade logística de qualquer solução de engenharia já proposta. O equipamento de monitoramento registra o movimento incessante dos detritos, enquanto a massa plástica se desloca conforme os ciclos das correntes. O problema permanece como um desafio de proporções continentais, onde a tecnologia de captura enfrenta limites estruturais severos. O material particulado segue adiante pela dinâmica das águas oceânicas. 16 anos. Essa era a idade exata de Boyan Slat, quando ele confrontou a percepção global sobre a poluição marinha. Durante um mergulho recreativo na Grécia, realizado no ano de 2011, o jovem holandês buscava observar a biodiversidade do ecossistema mediterrâneo, mas encontrou uma realidade mecânica e artificial. O que se via com mais frequência do que os peixes eram sacolas plásticas flutuantes, que se repetiam de forma incessante na coluna d'água. Pode-se notar como os detritos sintéticos criavam uma distorção visual na ordem natural do oceano, espalhando-se por todas as direções sob a luz solar. Por que não podemos simplesmente limpar tudo isso? Aparentemente não é complexo formular tal indagação, mas para a maioria das pessoas, esse pensamento teria sido apenas uma irritação passageira. Slat, no entanto, manteve essa questão como o núcleo técnico de sua trajetória pelos anos seguintes, recusando-se a aceitar a inércia dos métodos tradicionais. Mas isso é apenas o começo. Ele iniciou uma análise profunda sobre os motivos pelos quais especialistas consideravam a limpeza oceânica uma tarefa impossível de ser executada. Slat avaliou custos operacionais, processou dados logísticos complexos e examinou cada limitação técnica dos sistemas vigentes. Foi nesse período de estudo rigoroso que uma ideia fundamentada na mecânica dos fluidos começou a ser estruturada de forma definitiva. Em vez de deslocar frotas de navios com redes por milhões de quilômetros quadrados, o projeto previa utilizar as próprias correntes marítimas para realizar o trabalho de transporte. Vê-se como o fluxo natural da água poderia concentrar o plástico de maneira autônoma contra barreiras projetadas de forma inteligente. Esse método eliminaria a necessidade de uma logística massiva baseada em combustíveis fósseis e mão de obra constante para a varredura ativa. À primeira vista, a proposta parecia simples demais para ser viável, mas na prática, ela se alinhava com a dinâmica física dos próprios oceanos. O processo estava apenas ganhando velocidade. Slat ingressou no curso de Engenharia Aeroespacial na Universidade de Tecnologia de Delft, nos Países Baixos, onde continuou o desenvolvimento técnico de seu conceito original. No outono do ano de 2012, o projeto recebeu o prêmio de melhor design de engenharia, validando a lógica por trás do sistema. Em 5 de outubro de 2012, aos 18 anos, ele apresentou a palestra intitulada como "Os oceanos podem limpar a si mesmos em um palco tecnológico". Durante vários meses, a proposta permaneceu estagnada com apenas 2.000 visualizações, sem atrair o interesse de investidores ou do público especializado. Tudo só se complica quando o tempo de resposta
se torna um fator crítico para a viabilidade financeira. Em fevereiro de 2013, o conteúdo foi descoberto por veículos de comunicação e a repercussão cresceu de forma exponencial em poucas horas. Doações começaram a ser registradas em questão de dias, colocando o estudante diante de uma decisão técnica e profissional definitiva. Ele precisava escolher entre a continuidade do diploma de engenharia ou o abandono da universidade para fundar uma organização dedicada à limpeza dos mares. Por que abandonar a segurança acadêmica com apenas $300 americanos de reserva pessoal? Slett possuía apenas essa quantia mínima em suas economias no momento em que optou pelo oceano em detrimento dos estudos formais. A resposta veio através do suporte financeiro imediato, gerado pela validação pública de sua tese. Poucos dias após a viralização, o montante arrecadado atingiu $90 mil americanos em contribuições diretas, transição para o próximo nível. Em outubro de 2013, o interesse global consolidou a estrutura operacional da iniciativa. Quando a apresentação superou a marca de 1 milhão de visualizações, a Fundação Ocean Cleanup foi estabelecida de maneira oficial e técnica. O equipamento gradualmente deixou de ser um conceito teórico para se tornar uma entidade física de engenharia. O material acumulado e os planos de execução agora seguiam para a fase de testes em escala real. O fluxo de desenvolvimento seguiu adiante pela cadeia de implementação industrial. 70 cientistas e engenheiros. Essa foi a equipe técnica responsável pela elaboração do documento de 528 páginas que validou a viabilidade do projeto. Por que uma organização recém-fundada investiria tanto esforço em um estudo tão denso antes de solicitar qualquer financiamento global? Aparentemente não é complexo lançar uma ideia ao mundo, mas na prática era fundamental provar que o conceito poderia ser executado com precisão técnica e científica. A publicação deste estudo detalhado ocorreu em 3 de junho de 2014, servindo como a base lógica para o que viria a seguir. Mas isso é apenas o começo. Simultaneamente ao lançamento do relatório, uma campanha de financiamento coletivo foi iniciada para captar os recursos necessários. Pode-se notar como o engajamento cresceu de forma acelerada, superando qualquer previsão feita pelos organizadores iniciais. O processo está apenas ganhando velocidade. Em um intervalo de apenas 100 dias, 38 mil doadores individuais decidiram investir na proposta. Essas pessoas representavam 160 países diferentes, demonstrando uma adesão geográfica raramente vista em iniciativas de conservação ambiental. $2.154.282 americanos. Esse foi o montante total acumulado até o dia 15 de setembro de 2014. Com esse resultado, o projeto estabeleceu um recorde histórico, tornando-se a campanha de financiamento coletivo sem fins lucrativos mais bem-sucedida do mundo naquele período. Vê-se como o capital se acumulou de forma orgânica através da confiança depositada nos dados técnicos apresentados previamente. Depois, fica mais complexo. Uma promessa audaciosa foi estabelecida por Slett ao projetar a limpeza de metade da grande mancha de lixo do Pacífico em um prazo de 10 anos. À primeira vista, o cronograma parecia impossível, mas na prática, ele se tornou a meta central da organização. Até mesmo os apoiadores mais entusiastas classificaram esse objetivo como extremamente ambicioso diante da escala do desafio oceânico. O equipamento e as estratégias logísticas precisariam ser desenvolvidos para suportar tamanha demanda operacional. Tudo só se complica. O planejamento estratégico transita agora da fase de arrecadação para a execução técnica no ambiente marítimo. O material e os recursos financeiros estão prontos para seguir para a próxima fase de processamento sem pressa. 30 embarcações. Esta foi a escala da campanha de mega expedição, lançada em agosto de 2015, para operar em toda a extensão da grande mancha de lixo do Pacífico. Por que mobilizar uma frota tão vasta para uma única área oceânica? Aparentemente, os dados existentes eram insuficientes para uma ação efetiva. Mas o resultado dessa operação
superou em volume de informações todas as pesquisas científicas realizadas nos 40 anos anteriores combinadas, alterando drasticamente a compreensão sobre o fenômeno. À primeira vista, a mancha era imaginada como uma massa sólida de detritos, mas na prática, os dados revelaram algo muito mais complexo. Vê-se como os resíduos se comportam mais como uma sopa plástica dispersa por uma área imensa do que como um bloco compacto. Mas isso é apenas o começo. A composição do material também desafiou as expectativas iniciais dos pesquisadores. As redes de pesca representavam 46% da massa total encontrada, enquanto uma parcela entre 75% e 86% de todo o plástico tinha origem em atividades de pesca em alto mar. O equipamento gradualmente começou a ser testado, mas os primeiros protótipos expuseram falhas estruturais críticas. Desde câmaras de ar com vazamentos constantes até sistemas de ancoragem que falhavam sob pressão, a realidade demonstrou que o conceito original exigia um nível de engenharia muito superior ao que se havia antecipado. Depois fica mais complexo. Diante desses obstáculos técnicos, a ideia de instalar uma barreira de 100 km ancorada ao leito marinho foi descartada pelos engenheiros. Em seu lugar, surgiram sistemas flutuantes livres com aproximadamente 2 km de extensão, utilizando âncoras de águas profundas para a estabilização. Sistema 001, apelidado de Wilson, foi lançado ao mar no ano de 2018 sob uma atmosfera de grandes expectativas técnicas. Por que o sistema falhou em reter os detritos logo nas primeiras semanas? A movimentação do dispositivo era instável em relação às correntes. O sistema não conseguia manter uma velocidade adequada em comparação ao plástico, o que fazia com que os detritos entrassem na barreira e logo depois flutuassem de volta para o oceano aberto. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a degradação física atingiu o equipamento de forma implacável no final de 2018. Uma seção de 18 metros se rompeu devido à fadiga do material, especificamente nas juntas soldadas da estrutura. Isso forçou o reboque de todo o sistema de volta ao Havaí após 4 meses de operação e a coleta de apenas 2.000 kg de plástico. A cobertura da mídia tornou-se severamente crítica e, naquele mesmo ano, uma pesquisa revelou que nenhum especialista em plástico oceânico apoiava totalmente o projeto, com mais de 25% deles classificando a iniciativa como uma ideia ruim. Tudo só se complica. Aparentemente não é complexo identificar falhas após o ocorrido, mas na prática, a equipe tratou o fracasso como uma oportunidade de aprendizado não planejada. Os engenheiros retornaram à fase de projeto e identificaram que o problema central era a dinâmica de fluidez. O sistema precisava se mover de forma mais lenta que o plástico para que a retenção fosse fisicamente possível. Dessa conclusão técnica, nasceu o Sistema 001 Bravo, uma versão significativamente menor e equipada com uma âncora de paraquedas para gerar o arrasto necessário na água. Vê-se como o novo design alterou completamente os resultados práticos quando foi lançado em 2019. Pela primeira vez na história, o sistema capturou e reteve com sucesso o plástico da Grande Mancha do Pacífico, incluindo microplásticos com dimensões de apenas 1 milímetro. A câmera desliza ao longo dos compartimentos de carga, agora preenchidos por resíduos de diversos tamanhos e formatos. Transição para o próximo nível. Este evento marcou o ponto exato em que a teoria se transformou em uma prova real e funcional de engenharia em ambiente oceânico. O material coletado agora segue adiante pela cadeia. 1.600. Esse é o número aproximado de rios que compõem apenas 1% das bacias hidrográficas mundiais, mas que despejam 80% de todo o plástico nos oceanos. Por que focar na vastidão de milhões de quilômetros quadrados de mar aberto, se a poluição está concentrada em pontos específicos de entrada? Aparentemente, limpar o oceano profundo seria a solução lógica, mas na prática, a dinâmica dos fluxos fluviais e a geometria das margens permitem uma intervenção muito mais eficiente em termos de energia e custo antes que o resíduo se disperse. A partir dessa lógica técnica,
desenvolveu-se o sistema Interceptor como uma plataforma automatizada de coleta baseada em rios. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o interceptor opera como um sistema flutuante ancorado à margem, utilizando uma barreira guia posicionada diagonalmente através da correnteza para aproveitar a própria energia cinética da água. O equipamento gradualmente direciona os detritos flutuantes sem bloquear totalmente o fluxo hídrico, criando uma trajetória induzida que força o material em direção à boca de coleta. À primeira vista, o sistema parece uma barreira estática comum, mas na prática, ele funciona como um funil dinâmico alimentado pela força do rio. O processo está apenas ganhando velocidade. Uma esteira transportadora de aço inoxidável levanta continuamente os resíduos para fora da coluna d'água, assim que eles entram no corpo principal da unidade. Vê-se como o material é removido rapidamente para reduzir o contato prolongado com o líquido, o que previne o desgaste prematuro dos componentes e evita o entupimento dos mecanismos internos. O equipamento funciona de forma totalmente autônoma, 24 horas por dia, utilizando apenas energia solar captada por painéis integrados. 50.000 a 100.000 kg de plástico podem ser extraídos diariamente por uma única unidade operacional. Tudo só se complica. A partir do ano de 2021, a escala de operação se expandiu com a implementação de sistemas maiores e dotados de propulsão ativa para maior flexibilidade. Engenheiros projetaram versões capazes de operar em uma gama muito mais ampla de condições climáticas e hidrológicas. Campanhas de financiamento como a Equipe Mares forneceram os recursos necessários para acelerar a transição do design técnico para a implantação em campo. 15 milhões de quilogramas de plástico foram removidos até o ano de 2024, com operações em uma única noite, alcançando a marca de 1.400.000 quilogramas. Transição para o próximo nível. Por que o destino final desse material é tão rigorosamente controlado após a retirada da água? O lixo coletado não é simplesmente descartado de forma aleatória em aterros comuns. Ele entra em uma cadeia de processamento técnico desenhada para encerrar permanentemente o ciclo de vida do polímero no ambiente natural. Os materiais são separados por tipo, nível de degradação física e potencial de reciclabilidade imediatamente após a triagem inicial. Apenas parece óbvio que tudo pode ser reciclado, mas na prática, a realidade química do material degradado impõe limites rígidos. Pode-se observar como o plástico que preserva a integridade estrutural é limpo e encaminhado para a reciclagem industrial para reaproveitamento total. No entanto, cerca de 80% do material recuperado apresenta um estado de contaminação e degradação tão avançado que se torna impossível a sua reintrodução na cadeia produtiva. Por essa razão, esse volume massivo é tratado através de sistemas de recuperação de energia ou processamento térmico controlado para a eliminação definitiva. O objetivo técnico permanece inalterado em todas as etapas da gestão de resíduos. O material deixa o fluxo de poluição e segue para a neutralização final, garantindo que o ciclo de contaminação seja interrompido de forma decisiva. 45 milhões de quilogramas de detritos plásticos foram removidos das águas oceânicas até o encerramento do ano de 2025. Por que a controvérsia científica persiste mesmo diante de resultados quantitativos tão expressivos? Aparentemente, a limpeza dos oceanos poderia ser vista como um projeto de engenharia isolado, mas na prática, ela representa uma intervenção direta em ecossistemas abertos de extrema complexidade. O debate acadêmico se divide entre a eficácia técnica e as implicações biológicas de se alterar dinâmicas ambientais em larga escala. Mas isso é apenas o começo. Uma vertente crítica sustenta que os esforços concentrados na coleta abordam apenas os sintomas visíveis de uma crise sistêmica. De acordo com essa lógica, a causa fundamental do problema reside na taxa global de produção e consumo de materiais sintéticos, que mantém uma trajetória de crescimento ininterrupto. O processo está apenas ganhando velocidade.
Enquanto isso, outra linha de questionamento foca nos impactos ecológicos diretos, sob o argumento de que as zonas de acumulação na superfície marinha servem como habitats para comunidades de organismos neostônicos. Pode-se notar como as correntes marítimas agrupam tanto o lixo quanto a vida marinha em áreas específicas do alto mar. Na prática, o equipamento gradualmente processa volumes imensos de água, o que levanta preocupações sobre a captura acidental de espécies nativas, uma vez que essas zonas são, tecnicamente, o seu lar natural. A organização responsável pela limpeza rebateu essas teses através da apresentação de dados de campo rigorosos. As análises demonstram que 99,9% do material recolhido é composto estritamente por plástico. Depois fica mais complexo. Apenas 0,1% da massa total coletada consiste em organismos acompanhantes, conforme indicam os relatórios técnicos das operações. Avaliações independentes corroboram esses dados, concluindo que o risco imposto pela presença permanente do plástico nos ecossistemas supera drasticamente os riscos operacionais da remoção. Vê-se como a tecnologia de triagem atua para minimizar a interferência biológica enquanto maximiza a extração de poluentes. E isso ainda não é o limite. 20 interceptores estão em operação contínua, distribuídos por 9 países diferentes, para conter o fluxo de detritos. O corpo técnico responsável pela logística e execução das tarefas conta com mais de 150 funcionários, representando 30 nações distintas. 7 bilhões e 500 milhões de dólares americanos é o custo estimado para realizar a limpeza total da grande mancha de lixo do Pacífico ao longo de um período de 10 anos. Tudo só se complica com as dimensões geográficas envolvidas. 90% de todo o plástico flutuante nos oceanos deve ser removido até o ano de 2040, mantendo a meta original estabelecida no início do programa. O equipamento gradualmente avança sobre áreas antes consideradas inacessíveis para a tecnologia convencional. O que começou com a observação de resíduos no mar Mediterrâneo por um jovem, evoluiu para a primeira abordagem sistemática e em escala industrial da poluição oceânica na história da humanidade. Transição para o próximo nível. Demonstrou-se tecnicamente que objetivos antes rotulados como impossíveis são, muitas vezes, problemas que apenas aguardavam a aplicação de uma estrutura mental e tecnológica adequada. O metal das estruturas de contenção e as redes de alta resistência suportam as pressões das correntes enquanto cumprem sua função. O material coletado segue adiante pela cadeia de processamento e reciclagem. Assim, a transformação do ambiente marinho atinge um estágio de prontidão para a recuperação sustentada.